E aí, gente, tudo bom? Como estamos? Todos bem? Bom, espero que sim. Desse vídeo a gente vai falar sobre mecanismos da reprodução, beleza? É o terceiro capítulo do livro da primeira unidade de vocês, daí de ciências, e ele começa na página 28, beleza? Eu estou com o livro aqui para a gente seguir e responder algumas perguntas que vêm nas páginas, né? Entre aí os textos corridos, sempre o livro traz alguns questionamentos e a gente vai respondendo aí junto e vocês vão corrigindo aí com o que vocês têm no livro de vocês, beleza? Então vamos lá. Primeiro, né, a gente tem que entender por que reprodução, né? O que é a reprodução? Reprodução é uma característica que o ser vivo ele vai apresentar de produzir, né, de deixar um descendente semelhante geneticamente a ele na natureza, tá certo? E a reprodução, ela está dentro de uma das características que define o que é um ser vivo, tá? Para ser considerado um ser vivo, é necessário apresentar algumas características, um conjunto delas. Mas é obrigatório ter todas essas características? Não é obrigatório, mas se faz necessário que se apresente pelo menos algumas delas, tá? E que características seriam essas, beleza? A principal de todas, para você diferenciar o que é uma matéria bruta do que é um ser vivo, é constituição celular, tá? Todo ser vivo, com exceção dos vírus, ele não entra nessa definição porque os vírus eles não possuem célula, certo? Eles necessitam de uma para se desenvolver, mas eles não possuem célula. Então, com exceção dos vírus, todos os seres vivos têm que ser constituídos de célula. Tá? Lembrando lá do sétimo ano, definição de célula, unidade básica de vida. Tá certo? É a mesma coisa que a definição de átomo? Não, porque a gente vê que átomo é a menor partícula da matéria e pode estar presente tanto na matéria bruta quanto no ser vivo. Enquanto a célula é a unidade básica de vida e só pode estar presente em seres vivos, que podem ser tanto animais quanto vegetais ou as bactérias, protozoários, etc. Ok? A primeira característica é ele ser constituído de célula. A segunda característica, respiração. Tá? Todo ser vivo ele tem que respirar, né? Ele precisa de trocas gasosas para se manter vivo, tá certo? Nutrição é uma característica de todos os seres vivos, tá certo? Todo ser vivo ele precisa se nutrir, tá? E na nutrição a gente classifica aí os seres vivos em dois tipos, autótrofos e heterótrofos. Autótrofos são aqueles que produzem seu próprio alimento e heterótrofos são aqueles que não produzem seu próprio alimento, são aqueles que dependem de outro ser vivo para se alimentar, tá certo? Quem são os seres autótrofos? Plantas e algas, que são seres clorofilados, né, que realizam fotossíntese, tá? Lembrem-se que autótrofo está ligado diretamente com produção, com a realização de fotossíntese, beleza? E heterótrofos são todos os animais, tá certo? Então, e algumas plantas também. Possuem plantas que não possuem a capacidade de produzir fotossíntese, aí elas são carnívoras, tá? Outra característica, locomoção, tá? Basicamente, todos os seres vivos se locomovem, com exceção delas, das plantas, que elas não se locomovem, né? Se locomover é sair de um ponto A até um ponto B. Porém, as plantas, elas se movimentam, tá certo? Como assim, professor? Planta se movimenta? Ela se movimenta, quando ela se mexe, tá? Ela se movimenta de acordo com a fonte de luz. Porque para realizar a fotossíntese ela precisa de luz, tá certo? Então ela se movimenta, né? Aí de acordo com a luz, tá certo? Se você colocar uma planta num quarto escuro e em um ponto desse quarto tiver uma entrada de luz, ela vai crescer em direção àquela luz, porque ela precisa da luz para realizar fotossíntese. Tranquilo? Então, falamos ciclo de vida também, tá? Ciclo de vida é uma característica dos seres vivos. E o que seria o ciclo de vida? Nascer, cresce, reproduz, morre. Tá bom? Porque reproduzir é o objetivo de todo ser vivo na natureza, é reproduzir. Tá certo? O objetivo é chegar lá na fase adulta
reproduzir, deixar descendentes férteis, ok? E aí ele já cumpriu seu papel e já pode morrer, tá? Na natureza, o objetivo aí é esse: reproduzir, reproduzir, reproduzir e deixar o máximo de descendentes férteis possíveis para manter aí a linhagem viva, tá? Para manter a espécie aí viva na natureza, tranquilo? No termo aí de células, tá certo? A gente classifica aí os seres em dois tipos: unicelulares, pluricelulares, beleza? Unicelulares, o nome já está falando, né? São aqueles compostos por apenas uma célula, ok? E pluricelulares são aqueles compostos por várias células, tá? Então, com exceção das bactérias, algumas algas e alguns fungos, todos são pluricelulares, tá? Unicelular, que apresenta uma célula, em sua maioria bactéria, alguns fungos e algas, beleza? Pluricelulares, todos os restantes dos seres vivos são pluricelulares, beleza? Falamos aí da nutrição, né? Autótrofo e heterótrofo. E aí vem uma pergunta que eu quero lançar para vocês, tá? Que inclusive está no livro de vocês. Qual é a importância da reprodução, né? Por que é tão importante para um ser vivo reproduzir? Então, essa característica, né, de deixar um descendente é para que ele mantenha o seu DNA, ele mantenha o seu código genético e mantenha aquela espécie ativa, tá certo? Então as espécies se reproduzem para deixar descendente e manter aquela espécie viva permanentemente ali na natureza, tá certo? Aí vamos responder aí na página 30 do nosso livro. Vamos ver o que temos para nós, beleza? Depois dessa introdução, certo? Aí a gente vai responder aí duas questões. Na página 30 temos aí: primeira questão: como você diferencia um ser vivo de uma matéria bruta? E aí, como é que a gente pode diferenciar um ser vivo de uma matéria bruta? Lembrando de todas as características que eu falei agora, você vai conseguir responder essa questão, beleza? Segunda questão: de que elemento fundamental nós, seres vivos, somos formados? Então, qual é o principal componente de todos os seres vivos? Falei também aí nas características, beleza? Então, vamos lá. Corrigindo para vocês, tá? Primeira pergunta: como diferenciar uma matéria bruta de um ser vivo? Ele tem que apresentar aquelas características que a gente falou, tá? Tem que apresentar respiração, nutrição, constituição celular, reprodução, locomoção. É obrigatório ter todos esses? Não. Mas o principal de todos é ser constituído de células. Tranquilo? Principal pergunta: o que é reprodução? Característica de um ser vivo de deixar descendentes férteis na natureza. Beleza? A reprodução é um processo que ele pode ocorrer de duas maneiras, tá? Ele pode ocorrer de forma sexuada, preste atenção aí, sexuada e assexuada, tá? Qual é a diferença, professor? Tom, qual é a diferença de um e de outro, né? Para quem nunca ouviu falar disso, que eu acho muito difícil que a gente fala disso lá desde o 7º ano, sexuada é quando há troca de gametas. Tem que ter o gameta masculino, espermatozoide, e o gameta feminino, que é o óvulo, se encontrando, gerando uma célula chamada zigoto, que vai desenvolver o descendente desse indivíduo, tá? Então, sexuada tem que ter encontro de gametas, né? Vai ter que ter aí a união, aí vai ter que ter a participação de dois indivíduos, beleza? E assexuada não precisa desse encontro de gametas, tá certo? O indivíduo é totalmente aí, ó, independente, não precisa de outro indivíduo para se reproduzir. Ele é autossuficiente, ele faz a sua reprodução. Então, nesse caso da assexuada, o indivíduo aí faz a reprodução sozinho, tá? Na assexuada, a gente vai ter vários tipos de reprodução, tá? A gente pode ter esporulação, tá certo? O que é isso, professor? Pelo nome, você já sabe, já dá para ter uma ideia, tá certo? Esporular é produzir poros. Então, aquela reprodução
que é a produção de poros, que é encontrada nas pteridófitas, nas samambaias. Se você passar a mão atrás da folha de uma samambaia, na época que ela estiver reproduzindo, você vai ver que tem várias bolinhas embaixo dela. Aquilo é esporos, tá? Aquela reprodução ali é chamada de esporulação. Esporulação, reprodução assexuada com produção de esporos, tá? Temos também brotamento, tá certo? Que é quando o indivíduo ele começa a produzir uma partezinha dele assim, ó, um broto, tá certo? Uma pequena estrutura no seu corpo, e aí essa estrutura ela cai e se desenvolve no indivíduo adulto, tá? Temos também fragmentação, tá certo? Fragmentação, não está falando, né? Se você fragmentar, você cortar, você partir o indivíduo, ele vai desenvolver outros indivíduos. Isso é muito presente nas planárias, tá certo? As planárias, se você cortar uma planária assim, ó, em três, esses 3 pedacinhos vai desenvolver 3 novas planárias, beleza? E tem também a divisão binária, tá certo? O que é a divisão binária? A divisão binária é a divisão celular desse indivíduo. Esse tipo de reprodução acontece por meio de mitose. Lembra de mitose? Divisão celular, onde uma célula vai originar outra célula igual a ela. Então, isso acontece na divisão binária, beleza? Seguindo, as bactérias, tá certo? Elas se reproduzem de forma assexuada e de forma sexuada, tá certo? A assexuada, ela se reproduz de forma assexuada quando ela divide aí sua célula em duas, ok? E sexuada é quando duas bactérias elas conjugam, elas trocam material genético uma com a outra, tá certo? E por que a danada da bactéria ela faz esses 2 tipos de reprodução? Bom, para ela é vantajoso, porque se não tiver outra bactéria ali para ela conseguir se reproduzir, o que vai ser muito difícil, então ela pode se reproduzir sozinha, tá? Mas ela faz essa reprodução sexuada e assexuada para garantir que ela se reproduza. Mas o mais comum é que ela faça sexuada e aí é o que acarreta, ela tem resistência ao medicamento, tá certo? Então, para ela ter resistência ao antibiótico, por exemplo, ela se reproduz ali de forma sexuada, que ela vai trocar ali o material genético e isso vai aumentar a variabilidade genética dela, tá bom? Então, por isso que é muito importante a gente evitar estar tomando um antibiótico sempre, porque aquela bactéria vai acabar se tornando resistente àquele medicamento por conta da reprodução sexuada que ela realiza. Beleza? Então, se cair na prova, por que a bactéria, né? Qual é a vantagem da bactéria se desenvolver aí sexualmente? Você vai falar que aí aumenta a proteção dela contra a ação de antibióticos, tá? Ela vai se tornar mais resistente a esses antibióticos. Beleza? Seguindo. Quando a gente fala de reprodução sexuada, a gente tem que levar em consideração um fator importantíssimo, tá certo? Porque a maioria dos seres vivos que nós conhecemos se reproduzem de forma sexuada. Porque essa reprodução, tá certo? Esse tipo de reprodução, ele garante àquela espécie, garante àquele indivíduo variabilidade genética, tá? E o que isso quer dizer? Variabilidade genética é variar o gene daquela espécie, tá certo? Por exemplo, quando uma espécie ela se reproduz de forma assexuada, ela sozinha ali, ou por brotamento, ou por divisão binária, fragmentação, seja lá qual tipo que ela realize, se ela se reproduz de forma assexuada, o que ela vai gerar, o descendente que ela gera, ele é um clone, ele vai ter o material genético idêntico ao pai, né, ou à mãe, aquele indivíduo que gerou ele, tá? E isso não é importante, isso não é interessante para aquela espécie, porque se aparecer uma doença, por exemplo, e aquele indivíduo for fraco para aquela doença, a espécie toda morre porque é todo mundo igual. Se um adoece, todo mundo adoece. Se um morrer, todo mundo vai morrer, tá certo? Então, a reprodução assexuada, ela não garante variabilidade
genética, diferente da reprodução sexuada. Porque se tem um indivíduo e outro indivíduo com material genético diferente, quando eles se juntarem, né, na fecundação, um mandar o óvulo, o outro mandar o espermatozoide, que ocorrer a fecundação, vai gerar um indivíduo com ali um material genético diferente dos dois, que vai ser uma junção dos dois, tá? E isso garante uma adaptação, tá? Isso ajuda essa espécie na seleção natural, beleza? E o que dá na seleção natural? É a natureza selecionando os indivíduos mais aptos, beleza? Então, quando tiver uma diversidade, quando ocorrer algo de ruim na natureza, só sobrevive aquele que é mais apto àquele ambiente, tá? Então, se os indivíduos forem todos iguais, quando ocorrer essa diversidade, né? Ou se aquela espécie não for apta, aqui vai morrer todo mundo, tá? E na seleção natural é assim, quando acontece uma coisa ruim, o mais apto, ele vai sobressair, tá? Presta atenção que eu não estou falando mais evoluído, tá certo? Eu estou falando mais apto àquela adversidade, tá certo? Porque dependendo do problema a ser enfrentado, uma espécie vai ser mais apta, vai estar mais adaptada àquilo do que outra, beleza? Então a gente não fala assim uma espécie mais evoluída, né? A gente fala espécie mais adaptada ao meio, tá? Então a variabilidade genética, ela garante isso aos indivíduos. Aí tem aqui, ó, desvantagens da reprodução sexual, tá certo? Ela apresenta essa maior vantagem, que é a variabilidade genética, mas ela também tem a sua desvantagem, tá? E qual seria essa desvantagem? Para reproduzir de forma sexuada, primeiro você vai ter que produzir gametas, tá? Aí já é um trabalhinho, né? Já é um gasto energético que seu corpo ele vai ter para conseguir reproduzir, beleza? Segundo, você vai ter que procurar um parceiro, tá certo? Ou você vai atrás de uma fêmea, tá? E aí você vai ter que ter todo o aparato para conseguir conquistar essa fêmea, que isso é muito comum na natureza, principalmente aves, tá certo? Os machos, que são aves, sofrem para conquistar o coração de uma ave fêmea, tá? Muitos deles trocam as penas, ficam belíssimos, fazem danças, tudo isso para conseguir ali o coração de uma fêmea, e muitas vezes ela tá ali, ó, olhando dois machos ali, dois pássaros machos dançando ali, duelando. Às vezes ela não escolhe nenhum, vai-se embora. Às vezes ela escolhe um, aquele que ela mais gostou, e eles acasalam, tá? Porque a fêmea, ela quer aquele que tem ali que ofereça para ela, né, vantagens de ter ali um indivíduo, um descendente que seja forte, né? Então na dança ela avalia se aquele indivíduo é bom para ela ou não, para deixar um descendente fértil. Tranquilo? Então, isso já é o quê? Um outro gasto de energia, né? Você vai ter que se preparar todinho para acasalar, tá? E aí algumas espécies apresentam rito de acasalamento, como é muito comum nas aves, beleza? E aí a gente fala também de uma característica muito importante nessa questão da reprodução, que é o dimorfismo sexual, tá? E o que danado seria dimorfismo sexual? Alguém sabe me dizer aí? Tu sabe me dizer? Eu acho que sabe. Se tu pensar direitinho na palavra dimorfismo sexual, ele vai dizer aí basicamente que há uma diferença entre os sexos, tá? Então é muito comum você conseguir identificar entre as espécies qual é o macho, qual é a fêmea, tá certo? Às vezes, aí, em muitos dos casos, essa diferença é gritante, tá? No leão, por exemplo, a gente sabe qual é o macho pela juba e a fêmea a gente sabe que ela não tem juba, né? Isso é dimorfismo sexual, tá certo? Existem aí a viúva negra, por exemplo, aquela aranha que mata o macho, ela tem um tamanho bem maior do que o macho. A fêmea apresenta um tamanho bem maior do que o macho, tá? E quando ela acasala com ele, né, que ela consegue o material genético, ela vai lá e mata o macho e come ele, tá certo? Então isso é muito comum no meio natural, esse dimorfismo sexual. Normalmente as fêmeas se apresentam de forma maior, né? Robustas, mais robustas do que o macho. Tranquilo? Responder página 36.
Olha, né? Tem aí 3 imagens, um casal de leão, um casal de pavão e um casal de papagaio. E você vai dizer aí o que é que tem aí nessa imagem que essas 3 imagens têm em comum, tá? Isso a gente acabou de falar agora. Se você olhar a imagenzinha, você vai ver que o macho e a fêmea, eles apresentam diferenças, beleza? E qual o nome dessa característica? Bota aí que eu sei que tu sabe. Dimorfismo sexual, tá? Voltando aí, ok. Voltando aí na página 35, nós temos uma perguntinha logo no comecinho da página aí, tá? Então temos aí. Reproduzir-se de ambas as maneiras, de forma assexuada ou sexuada, não é característica exclusiva das bactérias. Ocorre também com diversos tipos de animais, vegetais, fungos e etc. Na sua opinião, qual é a principal necessidade desses indivíduos apresentarem 2 tipos de reprodução? Tá? Lembra lá, eu falei lá um pouquinho antes, tá certo? Eu falei qual é a vantagem de apresentar esses 2 tipos de reprodução, tá certo? Vou repetir agora para vocês anotam aí e memoriza que isso pode ser questão de avaliação. Beleza? A vantagem é que se não tiver um parceiro para ele vai conseguir se reproduzir aí, deixar descendentes de forma, de qualquer forma, tá certo? Então a vantagem é que se não houver parceiro, ele consegue reproduzir aí sozinho, beleza? Mas essa reprodução assexuada, ela não garante variabilidade genética, o que não é vantajoso para o desenvolvimento da espécie. Tranquilo? Agora a gente vai falar só de reprodução sexuada. Tranquilo? Vamos lá. Na reprodução sexuada, como é que ela acontece, né? Primeiramente, se é sexuada, ela vai ter troca de gametas, tá? Vai ter que ter o espermatozoide, vai ter que ter o óvulo se encontrando, fecundando, gerando um zigoto que vai desenvolver um descendente, tá certo? Então, sexuada vai haver o encontro de gametas, gametas masculinos, gametas femininos. Quando esses gametas se encontrarem, né, eles vão fecundar, tá certo? O que é fecundação? É o encontro dos gametas. E o resultado da fecundação vai ser o zigoto ou célula ovo. Essa célula, né, ela vai desenvolver no descendente que tem o objetivo de ser fértil, tá? Para ele conseguir reproduzir também. A fecundação, ela pode ser interna ou ela pode ser externa. Tá? Interna é quando a fecundação ocorre dentro do corpo da fêmea e externa é quando acontece fora do corpo da fêmea. Nossa, existe animal que tem fecundação externa? Tem. Aqueles animais dependentes da água, como peixes e anfíbios, a fecundação ela é externa, tá certo? Eles fecundam na água, né? Eles reproduzem em ambientes aquosos, porque eles dependem ali da água para que ocorra a fecundação, tá? E a fecundação ocorre fora do corpo da fêmea, tá? Fecundação interna já é dos répteis para frente, beleza? Os répteis para frente, a fecundação ela já é interna, porque aí eles já apresentam aparatos, certo? Características como a presença de ovos e no caso dos mamíferos, né, essa bolsa dentro da barriga da fêmea que vai garantir que o bebê ele não desidrate, tá bom? Então a fecundação interna ela garante aí maior sobrevivência, né, maior possibilidade de desenvolvimento desse embrião, tranquilo? Quem é que tem fecundação interna? Dos répteis para cima, tá certo? Aí ocorre, né, a formação do zigoto e esse zigoto ele vai desenvolver no indivíduo novo, tá? Mas esse zigoto ele pode desenvolver dentro de um ovo ou sem a presença de ovo, tá? Quando ele desenvolver dentro de um ovo, mas esse ovo for posto fora do corpo da fêmea, né, ocorre a fecundação, produzir o ovo, ela botou esse ovo para fora, a gente diz que é um animal ovíparo, tá? É quando ocorre a produção de ovo, mas o ovo desenvolve fora do corpo da mãe, beleza? Ovo ovivíparo é quando desenvolve o ovo, mas o ovo ele fica dentro do corpo da mãe, tá certo? Tem produção de ovo, mas ele fica dentro do corpo da mãe. E vivíparo
é quando não há produção de ovos, no caso dos mamíferos. O descendente ele desenvolve ali dentro da barriguinha da mãe, sem a presença de ovo. Tranquilo? Existe também dois tipos de desenvolvimento: o desenvolvimento direto e indireto. Ok? Desenvolvimento direto é quando o indivíduo novo, aquele bebezinho, né? Ele parece o adulto, só que em tamanho menor. Tá certo? Ele apresenta as características de um adulto, mas aí ele, tamanho menorzinho, ele vai crescendo para se tornar aquele indivíduo adulto. E desenvolvimento indireto é quando o indivíduo novo, o indivíduo jovem, ele é totalmente diferente do indivíduo adulto. Tá? Um exemplo de desenvolvimento indireto. Quem me diz aí? Eu sei vários. Tá? Borboleta. Para borboleta, se a borboleta, ela antes é o quê? Uma lagarta. Se você pensar, uma lagarta e uma borboleta têm características parecidas? Não tem. Então é desenvolvimento indireto, tá? É a mosca, né? O que é a mosca? Antes de ser mosca, ela é o quê? Aquele tapuru, né? Ele é um vermezinho que a gente chama de tapuru e vai desenvolver depois na mosca, tá certo? Então esses indivíduos que passam por essa transformação, né? Por essa metamorfose, a gente diz que é desenvolvimento indireto, tá? Se o indivíduo novo for parecido com o adulto, mas em tamanho menor, desenvolvimento direto. Beleza? Vamos agora responder página 40. Beleza? Vamos lá. Temos aí uma rede de palavras que eu achei bem interessante, tá? O livro trazer esse ano pra gente, porque eu gosto muito desse modelo de montar o raciocínio do assunto. Isso é muito bom para a gente conseguir memorizar e fixar o conteúdo. Eu gosto muito de fazer isso quando estou estudando um assunto. Eu não escrevo o assunto todo, né? Eu faço uma rede de palavras e essa rede, uma palavra liga a outra e o raciocínio ele se forma na cabeça da gente, tá? Então nós temos aí a reprodução é a capacidade dos indivíduos de gerar descendentes e pode ser. Aí tem dois tracinhos. Pode ser sexuada ou assexuada, tá? Do lado de vocês, aqui ó, isso aqui. Tem aí, sem troca de gametas. Características é sem troca de gametas. Qual é a reprodução que é sem troca de gametas? Assexuada. Então tu bota aí, nesse quadrinho aí, perto de sem troca de gametas, assexuadas. Esse sem troca de gametas, quais são os exemplos que nós temos de reprodução sem troca de gametas? Brotamento, fragmentação, divisão binária, né? Ou divisão celular, divisão binária. Pode ser esporulação, tá certo? Vamos agora para o outro. Pode ser sexuada, característica troca de gametas, tá? Então nessa parte troca de gametas, sexuada, bota aí sexuada e possui maior variabilidade genética, beleza? Então é isso, o assunto desse capítulo, o mecanismo da reprodução, e a gente viu aí a importância da reprodução, né? O que será que aconteceria se o indivíduo não reproduzisse? Ele ia entrar em extinção, né? Se ele não conseguisse se reproduzir, ele não ia deixar descendentes e não ia conseguir continuar, ele ia se extinguir, tá certo? Então a reprodução é importante para que a espécie se mantenha viva na natureza. E a reprodução sexuada ela é a mais comum porque garante variabilidade genética, tá bom? Então espero que tenham gostado, tá? A gente se vê aí no próximo vídeo e fiquem na luz, abraços quentinhos.